Fechemos nossos olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por este momento. Tu já falaste conosco na lição bíblica, mas agora, Senhor, mais um pouquinho, nós pedimos o mover do Teu Espírito Santo entre nós. Senhor, que a Tua palavra, que é viva, que é penetrante, que consegue dividir aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, a alma e o espírito, Senhor, a Tua palavra tão poderosa, que ela venha trabalhar no nosso coração nesta manhã, e o Teu nome ser glorificado, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus, amém? Abençoados. Semana passada aqui, benção, final de semana, eu estava longe fisicamente, mas conseguindo acompanhar aí a programação online. Não dá para dizer qual foi a melhor, porque foi tão maravilhoso. As pregações, né, o mover de Deus no meio da igreja, foi maravilhosa, né? O sábado de manhã, o sábado à noite, o domingo, que bênção. E a quarta-feira aqui também, acho que batemos o recorde, foi uma bênção também para o culto de quarta. A gente continua animado. Irmãos, foi falado dos programas, eu não vou repetir aqui, mas amanhã, além do nosso culto da assistência social, o culto aí que vai ser um culto especial, os irmãos não esqueçam daquele compromissozinho de trazer o quilo do alimento. É importante, a gente precisando. Se você recebeu, né, e puder colaborar, vai poder nos ajudar mesmo nessa missão. Se você não recebeu, quiser mesmo assim contribuir de forma voluntária, pode trazer o que você quiser, mas se quiser conversar aí com a diaconisa Cleonilda, com os irmãos aí, com a junta essencial, a junta assistencial, com a diaconisa Célia, a diaconisa Níria, aí conversar com o grupo diaconal, vocês conversam, que talvez de repente pode trazer alguma coisa específica. Glória a Deus. Irmãos, mês de março foi o mês da mulher, e eu fiquei feliz por ter as irmãs pregando aqui, e mais feliz ainda porque a gente não conseguiu, dentro de 30 dias, colocar todas as pregadoras nossas. Nós temos mais do que aquelas que pregaram aqui nos finais, nos sábados, domingo e nas quartas-feiras. Graças a Deus, né, por esse arsenal feminino que nós temos aqui. E por falar nisso, irmãos, deixa eu falar de um ministério que está criando corpo aqui na igreja, o Ministério de Família. E nós entendemos que nós precisamos ter esse Ministério de Família aqui na igreja. O Ministério de Família começa hoje, o curso de noivos, e mês de maio já está elaborado já o mês da família. Aí tem um jantar romântico em junho, e se Deus quiser, a gente vai continuar trabalhando aqui, ainda a gente vai decidir mais algumas coisas, porque a gente entende que a gente precisa cuidar das famílias da igreja, na área de aconselhamento, intercessão, apoio, tudo isso que pode ajudar. E eu acho que não estão todos aqui que participam desse ministério, devido a alguns compromissos, mas eu queria convidar o Cleverson e a Jaque, que viesse aqui à frente, em nome de Jesus. A diaconisa Alexandra e o Gustavo também fazem parte. A minha esposa não está hoje, mas eu e a minha esposa. E também tem a diaconisa Ilza e o irmão Amarildo, que fazem parte desse ministério. São 4 casais aqui na igreja, envolvidos em relação à família, apoio da família. E como ministério, não é algo para ser visto. Então, a gente não está preocupado com eventos, mas está preocupado em orar, interceder e aconselhar. E como hoje a gente vai estar iniciando também essa atividade, eu queria convidá-los a ficarem em pé em nome de Jesus, e queria que receber uma oração
Eu também vou descer aí com o Cleves e a Jaque, e gostaríamos de receber uma oração, né? A nossa igreja foi dividida em áreas entre os presbíteros, e esta área e a área de ensino ficou comigo, mas na verdade outras pessoas depois serão convidadas também a integrar esse importante ministério que vai estar de apoio, de intercessão à família. E para orar, queria convidar o presbítero Ienos, viesse aqui orar por nós, em nome de Jesus, fazer uma oração especial, para que o ministério de família seja cada vez mais fortalecido aqui na casa do Senhor. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, queridos. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor é maravilhoso e glorioso, o Senhor se preocupa com cada um de nós, por isso o Senhor instituiu aqui esta equipe maravilhosa para estar cuidando das famílias. E nesse momento eu levanto as minhas mãos para abençoar estes teus filhos que foram chamados para este ministério. Que o Senhor Espírito Santo use cada um deles, meu Deus, através da tua palavra, Senhor, para aconselhar aqueles que necessitam, para apoiar aqueles que necessitam. O Senhor que conhece cada vida, o Senhor que conhece cada necessidade, estará usando, Senhor, estas vidas abençoadas para abençoar também as famílias, para abençoar os casais, para abençoar os filhos, o esposo, a esposa. Ó grande Deus, em nome de Jesus, ajuda-os, abençoa-os, para que eles sejam nas tuas mãos, vasos de bênção para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós abençoamos estas vidas para glorificar e abençoar a família, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isaías 6, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Vamos lá se alimentar da palavra do Senhor. Vamos voltar realmente para a palavra de Deus, né? O chamado de Isaías. Por que a gente está falando sobre chamado, irmãos? A gente está falando de chamado porque nós entendemos que nós precisamos mais do que estar na igreja. Há uma grande missão para a igreja, por isso que nós estamos falando de chamado. No mês aí da mulher foi falado do chamado de Débora, o chamado de Raabe, o chamado de Priscila, os chamados de Maria Madalena, todos esses chamados dos homens. A gente começou com Abraão, e hoje a gente volta em sincronia com a nossa lição, né? Hoje a gente iniciou uma lição bíblica sobre o profeta Isaías, e nós vamos aproveitar e falar sobre o chamado dele em Isaías capítulo 6. É muito importante para nós. Quem foi Isaías, né? Já está na nossa lição. Quem participou da nossa lição viveu, né, entre 760, o ano 700, exerceu um ministério de mais ou menos 50 anos em Israel. Teve uma importância muito grande. É o profeta messiânico, é o profeta que fala do Evangelho, que mais fala de Jesus no Velho Testamento. Cumpriu assim a razão do significado do seu nome. Isaías significa Jeová é salvação, ou a salvação de Jeová. Então ele viveu tudo isso. Ele teve uma esposa, a esposa dele também foi uma profetisa, né? Isaías 8, versículo 3, fala que a esposa dele foi uma profetisa. Você segura a Isaías 6, que vai ser o nosso foco principal, mas 8:3 fala da esposa dele, que também era uma profetisa. Então era um casal abençoado, falando de família, né? De casal que caminha junto, Isaías e a esposa dele, embora o livro leve só o nome dele, né? E é interessante que ele teve 2 filhos com nomes proféticos, nomes até difícil de pronunciar. Tem algumas traduções que já traduzem o significado dos filhos, e outras colocam o nome no original. Eu não sei qual que é a tua versão. Por exemplo, Isaías 7:3 é um nome de um dos filhos dele. Isaías 7:3 é o nome inclusive mais esquisito, é muito perguntado em teste bíblico aí. Quando vocês perguntam o nome de
Aí é um nome diferente, né? Em hebraico diz Maher Shalal Hasbaz. Tem assim na tua Bíblia esse nome? Hoje já tá traduzido, um resto volverá, ou um resto vai voltar, né? Eu não sei como é que é esse nome, mas é um nome diferente. Tem tradução que tem, né? O nome foi transliterado. E 8.1 tem um outro nome esquisito. Aliás, 7.3, desculpa, 7.3 é Sear Jazub, desculpe. 7.3 é Sear Jazub, o resto vou verá. E 8.1 que é esse nome, Maher Shalal Hasbaz. Esse é um nome difícil, né? Esse significado desse nome comprido significa rápido despojo, presa segura. Qual que é o significado profético desses nomes? Dos nomes dos filhos de Isaías? É que o povo seria levado para o cativeiro, seria presa fácil, eles invadiriam Israel, a Babilônia invadiria um dia, e eles seriam um rápido despojo, uma presa segura, não tinha como escapar do cativeiro. Mas apesar disso, o primeiro nome lá de 7.1, que é Isaías 7, versículo 1, Sear Jazub, que significa um resto volverá. Ou seja, por mais que o povo seria levado para o cativeiro, um resto depois, uma geração voltaria para Israel. Esse é o significado dos filhos dele. Outra coisa também que foi difícil para Isaías, ele é um profeta que profetizou durante 3 anos e meio. A Bíblia fala nu, mas quando a Bíblia fala nu, está falando só do tronco nu. É a mesma coisa de hoje alguém está sem camisa, tá? Era uma nudez parcial, não uma nudez total. Mas isso para dizer à nação de Israel o quão era importante eles voltarem para Deus. Eles estavam caminhando numa situação complicadíssima, em rebeldia contra o Senhor. Mas é interessante, irmãos, que apesar disso, Deus vai chamar Isaías, vai chamar ele, e a situação não era fácil. Isaías 6.1 fala assim: no ano da morte do rei Uzias, o ano em que morreu o rei Uzias. Com esse rei aconteceu 2 mortes, e a gente não sabe o certo qual das duas o texto aqui está se referindo, se foi a morte espiritual ou a morte literal. A morte espiritual aconteceu quando ele tentou oferecer incenso, queimar incenso no lugar do sacerdote. E naquele dia o sacerdote disse: não faça isso, você não está autorizado a fazer isso. E ele pegou e queimou incenso, ficou leproso na hora. E pouco tempo depois ele veio a falecer literalmente. Então, até as coisas do Senhor, irmãos, fica aqui um alerta aqui, nesse episódio do rei Uzias, da morte dele, de queimar incenso. A gente tem que tomar cuidado. Tem certas coisas que pertencem para nós, tem outras coisas que pertencem para o Senhor. Por exemplo, unção. A Bíblia diz, né, em Tiago 5,14, se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo. Então, a unção deve ser feita, realizada por um pastor ou um presbítero, tá? E aconteceu, numa das igrejas que eu fui pastor, aconteceu uma coisa chocante. Os irmãos era normal na igreja, os irmãos deixarem no púlpito assim o óleo da unção. Tinha atrás do púlpito o óleo da unção. E num dia de um jardim de oração, uma irmã se levanta rebeldemente e fala assim: quem falou que é só presbítero que pode fazer unção? Se alguém está doente aqui, eu vou pegar o óleo e vou ministrar unção. E ela foi e pegou o vidro de óleo atrás do púlpito da nossa igreja. Naquela hora ela ficou endemoniada.
Os irmãos tiveram que socorrer ela, orar por ela, e aí, até naquela igreja, não deixam mais, não é por isso que a gente não deixa óleo aqui, tá? Na nossa igreja aqui não tem esse problema, mas na igreja em que eu pastorei, não se deixava, naquela igreja não se deixava o óleo no púlpito, porque teve esse ato de rebeldia, a pessoa teve problema espiritual na hora. Então, por que, irmãos? Não é a capacidade de abrir o vidrinho, de usar, é que a Bíblia coordena que deve ser assim, as autoridades têm que ser respeitadas, amém, irmãos? E isso espiritualmente, nós temos que ter temor das coisas do Senhor, seja, nós vamos ter dia 21 a Santa Ceia aqui, nós temos que ter temor para a ceia, nós temos que ter temor para servir ao Senhor, nós temos que ter temor em relação ao dia do Senhor, não fica olhando para os outros que não fazem, olha para aqueles que fazem e obedecem a palavra do Senhor, amém, irmãos? No ano em que morreu o rei Uzias, foi um momento trágico na nação, espiritualmente ou literalmente foi um momento trágico, e no meio dessa tragédia, o texto diz assim: eu vi o Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos? Mesmo no meio de uma tragédia, Deus pode levantar pessoas, e nós estamos em períodos de tragédias, e vai intensificar mais. Antes da volta do Senhor, terá grande tribulação, terá muita perseguição. O Senhor até fala que os dias vão precisar ser abreviados, que a tribulação vai ser muito grande. Está tendo guerra, mortandade lá na faixa de Gaza? Está tendo. Lá na Ucrânia está tendo guerra e morte? Está tendo. Só essa semana 3 terremotos. Terremoto em Taiwan, terremoto no Japão, e ontem teve um terremoto lá em Nova York. Foram terremotos, está acontecendo, e fora isso acontecem muitas coisas terríveis no nosso meio, no meio da sociedade, acontecem coisas terríveis, mas apesar das lutas e das dificuldades, o mundo não está à deriva, é possível ver o Senhor. O profeta Isaías, apesar da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor, e olha a condição dele, porque ele é o grande monarca, rei dos reis e senhor dos senhores, assentado sobre um alto e sublime trono, aleluia. Ele é o governante supremo, ele é o governante da igreja, ele é o governante da história, ele sabe as coisas, tem coisas que ele permite, e tem outras coisas que está se aproximando a volta do Senhor, e mais do que nunca, agora o povo de Deus tem que ser como Isaías, apesar das tragédias, nós podemos contemplar a glória do Senhor, amém, irmãos? Nós podemos saber que há um soberano, que há um governante, que sabe todas as coisas, que acompanha todos os detalhes, que sabe da minha vida, sabe da sua vida, sabe de todas as coisas, e deseja e governa sobre todas as coisas. E outra coisa, nada diminui a glória do Senhor. A nação estava em tragédia, mas a visão que Isaías viu é o Senhor no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Algumas traduções falam o seu séquito, né? Que são os acompanhantes, que teve ali uma visão de seres celestiais chamados serafins. Então todo aquele lugar, os acompanhantes, a glória do Senhor, a majestade do Senhor estava naquele lugar. O templo, quase as paredes estavam se movendo diante da glória do Senhor. E é interessante que morre o rei Uzias, e Deus mostra nessa visão que na verdade o grande, verdadeiro Deus não morre. Deus não está sujeito como os homens estão sujeitos. Embora o rei Uzias morreu de forma decadente, mas de forma surpreendente, de forma majestosa, o Senhor reina, o Senhor governa. E ele viu aqui serafins,
Deus se manifesta pessoalmente, Deus manifesta em todas as circunstâncias. Então, o profeta eu vi o Senhor. O chamado de Deus, ele muitas vezes é específico. Deus se manifesta pessoalmente. Deus se revela pessoalmente. Irmãos, nós é que muitas vezes não prestamos atenção. Mas Deus tem uma forma carinhosa de tratar com cada um de nós. Se você prestar bem atenção, Ele sempre te avisa, seja num sonho, seja às vezes num versículo aqui no culto, seja numa lição bíblica, seja num culto de oração, seja através de um louvor. Mas Deus, Ele está sempre nos avisando, Ele está sempre nos acompanhando, sempre mostrando alguma coisa, nos guiando. Ele guia a igreja de forma coletiva, mas é muito interessante que Deus muitas vezes Ele trata de forma pessoal, de forma particular, e Ele tem um jeito carinhoso e maravilhoso para se revelar para você. Preste atenção. Preste atenção que tem algumas coisas que não é para os outros, que algumas coisas é para você mesmo, no individual, porque Ele cuida de nós, aleluia. E aqui ele viu serafins, é uma classe de anjos que aparece só aqui. Querubins aparecem muitas vezes, né? Outros anjos, anjo, arcanjo, aparecem em outros textos, mas serafins aparecem aqui só. Esses serafins, esses seres celestiais, eles trazem uma revelação, 4 revelações interessantes para nós. Serafins significa abrasadores, e quando a gente, ou seres do fogo, eu quando estava refletindo essa mensagem, refletindo na igreja, o quanto eu e você, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ser também seres abrasadores. Ele vai trazer recado para nós e nos mostrar, mas Deus deseja que eu e você seja incendiado, Ele deseja nos incendiar para a glória dEle, Ele deseja manifestar a sua glória, e Ele deseja que nós também sejamos pessoas animadas, amém, irmãos? Deus não deseja que eu e você sejamos pessoas derrotadas, cabisbaixas, envergonhados. Não, Deus deseja que sejamos abrasadores também, seres do fogo, amém? Glória a Deus. E é interessante que no versículo 2 diz assim: os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Com 2 cobriu o rosto. 6 é sempre o número do homem, é sempre uma dízima periódica o ser humano. Por isso o número da besta é 6, 6, 6. Porque o homem natural, ele é sempre 6. Você já reparou que Jesus morreu na cruz e ficou pendurado 6 horas? Vocês já repararam que no dia da crucificação, os judeus falaram assim, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, e Deus cobrou de forma, da mesma forma? Na Segunda Guerra Mundial, quantos milhões de judeus foram mortos? 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Eles não pediram que o sangue caísse sobre eles e os filhos dele? Então é surpreendente essas coisas. O homem precisa ser 7, ele precisa aceitar Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele deixa de ser 6, ele passa a ser 7, porque o Senhor justifica ele, amém? Glória a Deus. Com 2 cobriam o rosto, humildade. Qualquer coisa que a gente vai fazer no reino de Deus, a glória tem que ser Deus. A glória não pode ser o homem, a nós mesmos. A única estrela que deve brilhar no céu do reino de Deus é uma estrela chamada estrela da manhã, que é Jesus Cristo. A glória é sempre dele, irmãos.
A gente tem que ter o sentimento de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. O Senhor deseja nos usar, mas quanto mais a gente desce, mais a gente cresce espiritualmente. Deus atua na humildade. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés. Aqui a santidade é cobrada de duas formas. Cobrir os pés é santidade, símbolo de santidade. Como nós precisamos de santidade nos dias em que nós vivemos, em termos uma aliança com o Senhor e andar pelo caminho estreito, e muitas vezes dizer não àquilo que desagrada ao Senhor. Então muitas vezes nós temos que entrar pelo sacrifício, viver debaixo de confissão, de renúncia, assumir a cruz de Cristo, lutar pela santificação. O Senhor nos santifica, mas a prova de que nós somos salvos é quando nós somos obedientes ao Senhor. Jesus disse: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Então, a prova de que nós somos realmente salvos e que a graça de Deus está em nós é a nossa obediência, é a forma de nós cobrirmos os nossos pés, é a santidade, é a santificação, nós vivermos realmente para a glória do Senhor. E com duas eles voavam. Isso é, irmãos, o nosso trabalho diante do Senhor. O Senhor deseja que a gente trabalhe por Ele. A visão aqui está se acontecendo dentro do templo. Então, o Senhor deseja que a gente trabalhe para Ele, e uma das formas de trabalhar para o Senhor é dentro do templo. Mas não é só aqui que a gente tem que trabalhar para o Senhor. Porque a santidade, além de cobrir os pés, estava nos lábios deles, dos serafins, que clamavam de forma tríplice, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus não é só santo, Deus é triplamente santo. E Ele deseja, irmãos, que essa santidade possa estar à disposição dEle. Então, aqui os serafins estavam pedindo a santidade e um trabalho que a gente precisa fazer, os ministérios que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer, irmãos, com a maior das humildades, com a maior santidade. Um dos salmos diz assim, o salmo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 124, fala assim: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O trabalho de hoje, o trabalho das irmãs, a partir das 16 horas, uma das partes vai trabalhar sobre santidade. Vai ser interessante ver como o Espírito Santo vai tratar conosco, amém, irmãos? Para nós sermos o povo de Deus, um povo santo, um povo que honra, um povo que louva, um povo que adora ao Senhor, porque eles também estavam adorando, né? E olha o versículo 3, e clamavam uns para os outros. Eles adoravam e clamavam uns para os outros. O trabalho estava acontecendo dentro do templo. Porque, irmãos, eles clamavam uns para os outros? Porque nada substitui o culto coletivo, irmãos. Nós precisamos ser edificados individualmente na nossa vida devocional, mas também nós nos edificamos e crescemos espiritualmente na casa do Senhor. O texto de Hebreus fala: não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Nós realmente somos interdependentes dentro da casa do Senhor. É muito importante nós virmos à casa do Senhor. A igreja primitiva entendeu isso de forma tão grande que eles se reuniam todos os dias.
reunia todos os dias nas casas e no templo, e até os sacerdotes judeus da época ficaram preocupados, chamaram os apóstolos, açoitaram e falaram assim: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina que de Jesus é o Salvador. O Senhor precisa de nós, irmãos, e nós precisamos edificar uns aos outros. É claro que às vezes não dá certo, a gente não tem condições de às vezes estar todos os cultos. Eu sei que os irmãos trabalham durante a semana e tudo, mas quando a gente pode, irmãos, a maior alegria nossa de estarmos juntos, porque junto nós nos edificamos como família, como povo de Deus. Amém, irmão? Nós somos interdependentes. Mas é interessante que eles cantavam, e a adoração deles era um reconhecimento da santidade. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Havia um reconhecimento de o Senhor não estar apenas no templo. Agora vem uma outra visão que nós precisamos ter. O chamado de Isaías começou no templo, a glória de Deus se manifestou no templo, teve a lição da humildade, a lição da santidade, a lição da adoração, da glorificação, mas haveria um outro detalhe importante: e os umbrais das portas se moveram da voz daquele que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então houve, o templo físico aqui foi abalado nessa visão. E eu oro muito, irmãos, para que vidas sejam abaladas, amém, irmãos? Nós somos o templo do Senhor. Nós precisamos ser abalados pela glória, abalados pelo amor, abalados pela graça, abalados pelo perdão do Senhor. E diante da majestade do Senhor, a gente se olha para dentro de nós mesmos. E aí Isaías diz na continuação do versículo 4, versículo 5: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante da santidade, da pureza e da glória do Senhor, e quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós reconhecemos a nossa impossibilidade de nos salvar pelos nossos próprios atos. Isaías reconheceu. É interessante que nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 5, tem várias vezes ele falando ai dos outros, né? Interessante que tem alguns ais antes, né? Se vocês verem, tem vários ais no capítulo 5, né? Por exemplo, no versículo 20, 5:20, não, aliás, 5:18, vamos começar com 5:18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordão de justiça, que puxa o pecado, como se faz com as cordas de uma carroça. Versículo 20, ai dos que o mal chamam bem, os bens chamam mal, e fazem as das trevas luz, e da luz trevas. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu conceito. Versículo 22, ai do que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Ele vai falando de ai dos outros, dos que bebem, dos que falam. Agora de repente Isaías, diante da majestade do Senhor, ele olhou para dentro dele, ele falou assim: ai de mim. E quando a gente estiver falando ai dos outros, como a gente comentou na lição, como é que é? Né? Um dedão aponta para cima, o outro aponta na frente, mas 3 aponta para a gente. Isaías falou: ai de mim que sou pecador. A santidade de Deus mexeu com a natureza dele. E quando ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele não está falando só de pessoas que dizem palavrão. Podia ser também, né? As pessoas que dizem palavrão. Mas aqui estava a idolatria a Baal.
os lábios de Israel. Uma das formas de adoração a Baal, a imagem de Baal, é dar um beijinho em Baal. E quando ele fala aquilo, ele está dizendo: ai Senhor, a nação toda já beijou Baal, e eu também. Coração dividido. Mas o Senhor iria precisar dele. O Senhor iria precisar dele. O Senhor estava chamando ele. Então o Senhor vai purificar ele. E ele fala: e os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins, ele estava na visão, estava acontecendo dentro do templo, voou com a brasa viva tirada do altar, com uma pinça, tirou uma brasa. E aí às vezes a gente pergunta: Senhor, mas não é com sangue que purifica? O pecado era tão grave que o Senhor não usou o sangue aqui para purificar o profeta Isaías. Ele pegou a parte do altar que queimava o sacrifício, a brasa. Era mais grave ainda, porque tinha um altar de holocausto, aonde era colocado o animal, e o animal no sacrifício de holocausto era queimado, derramado o sangue queimado. O serafim viu aquilo, mas não tirou o sangue do animal lá. Mas não que isso esteja menosprezando aqui o sangue de Jesus de maneira nenhuma. Pelo contrário, era um chamado específico, uma ação específica aqui. E nesse momento aqui, veio uma brasa e queimou os lábios do profeta, com o elemento que queima o sacrifício, ou seja, do mesmo altar. E aí a voz falou assim: com a brasa viva tocou a minha boca, porque a santificação, ela não é de dentro para fora, é de fora para dentro, é uma ação divina, é Deus que nos santifica, amém, irmãos? Nós não nos santificamos por nós mesmos, não adianta a gente ficar bonzinho, para depois tomar as decisões espirituais. As coisas de Deus a gente vai pegando e fazendo. Nós vamos ter ceia dia 21. Não espere um anjo aparecer assim para você e dizer: meu filho, vai para tomar a santa ceia, vai lavar o pé dos irmãos. Não vai aparecer. De repente você nem vai sentir nenhum arrepio. Mas vai ter santa ceia dia 21. Venha. Venha e participe do corpo e do sangue de Cristo, aleluia. E diz assim o texto: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado, porque Deus precisa da gente perdoado, purificado, santificado, à disposição dEle. E aí eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora já não era o trabalho mais dentro do templo. Agora o chamado era para fora. A quem eu vou enviar? É interessante que ele é adorado santo, santo, santo. E a pergunta está no plural, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem é de ir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem há de ir por nós? O profeta, é interessante no hebraico que aqui dá o sentido, como o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas essa expressão, eis-me aqui, envia-me a mim, é um desespero do profeta. Não é só uma entrega, eu vou. No hebraico dá o sentido assim, de que ele levanta a mão no templo: eu vou, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu vou.
Eu vou correndo. É essa expressão que a resposta do profeta é mais ou menos assim: eu vou correndo, eu vou te representar, eu vou no teu nome, nem que tenha que andar com o tronco nu, nem que andar 3 anos e meio, nem que eu tenha que ter nome de filhos esquisitos, mas eu vou, Senhor, não manda meu irmão não. A gente costuma brincar com esse texto, né? Que tem irmão que fala assim: eis-me aqui, Senhor, mas manda meu irmão. Com esse texto, né? Manda ele. Eu não sou consagrado nessa igreja. As pessoas nem me dão chance para me cantar no grupo de louvor. Eu não vou não. Aí não é o Bambam, não. Aí não tem o sobrenome não sei o quê? Sobrenome Ferreira? Sobrenome do pastor Elias lá? Eu não vou não. Mas irmãos, o Senhor precisa de nós. O Senhor precisa na humildade. O Senhor precisa que a gente vá, que a gente fale dele, que a gente lute dele. Essa semana eu vi um testemunho de um senhor que se converteu. Ele me contou, né, a história da conversão dele. Ele falou assim: então, eu tinha um vizinho, e o vizinho começou a me procurar, falar de coisas da Bíblia, a me dar versículo e tal. E às vezes eu aceitava, às vezes não, mas esse casal foi persistente comigo. E sempre ele falava assim: nós temos um grupo, um pequeno grupo, queria que o senhor fosse fazer uma visita para nós, no nosso pequeno grupo. E o tempo foi passando, aí depois de 1 ano mais ou menos, ele resolveu ir no pequeno grupo, com esse casal. E ele fala assim, que a hora que ele chegou no pequeno grupo, que ele foi, e o casal apresentou: esse aqui é o fulano. É você que é o fulano? Ele falou: mas... Perguntou assim no pequeno grupo que ele estava participando: você já me conhece? Você é o tal? Sim, nós te conhecemos, faz 1 ano que nós estamos orando para o Senhor aqui no nosso pequeno grupo. Olha só, ele chegou e achou que ia chegar tudo estranho. A hora que chegou no pequeno grupo, o casal convidava, fazia parte do pequeno grupo. Lá no pequeno grupo falava assim: ora pelo meu vizinho, uma hora vai pisar os pés aqui. E o vizinho foi insistente. Ele falou assim: foi um casal de idosos que fez isso comigo. E eu fui por misericórdia. Mas esse vizinho está me convidando sempre, uma hora eu vou. E foi dando desculpa. Depois de 1 ano ele foi. A hora que ele chegou, que ele percebeu que todo mundo já tinha orado por ele, poxa vida, ele caiu em si, falou: meu Deus, quanto tempo eu estou perdendo. É isso que eu estou precisando para a minha vida. Esse tio amado no pequeno grupo. Irmãos, é assim que a gente tem que viver pequeno grupo. Amando as pessoas, convidando as pessoas, orando, intercedendo, abraçando as pessoas, né? Aqui tem 2 tipos de chamado: o chamado para dentro da igreja, de adoração, de glorificação, de ver o Senhor, e aquele momento que a gente vai representar Ele, no nome dEle, ser o embaixador do reino, e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim.